A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Irmãos, hoje eu quero falar sobre os escândalos, né? Quantas e quantas pessoas afirmam que não vão na igreja porque as pessoas na igreja são falsas, porque tem gente na igreja em pecado. E eu quero, na verdade, estimular essas pessoas a voltarem à comunhão, a estarem membradas no corpo de Cristo, porque isso é importante para a sua salvação. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, o capítulo 18, a partir do versículo 7. Mateus 18, 7 ao 9. Diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno de fogo. Amém. Irmãos, o que é um escândalo? Um escândalo é algo que enfraquece a fé das pessoas e levam as pessoas até abandonarem a fé. Por exemplo, eu me lembro quando eu era menino, tinha um pastor que era conhecido aqui no Brasil, o Jimmy Swaggart, né, que foi pego com uma prostituta. Isso foi um escândalo, né? Quantas e quantas pessoas deixaram de buscar a Deus por causa desse escândalo? Aqui no Brasil nós vivemos um cenário de crescimento da igreja evangélica, mas também um cenário de muitos escândalos. Pastores que adulteram, que abandonam sua esposa e casam com mulheres mais novas, pastores que parecem estar interessados mais em arrecadar grandes fortunas, em construir impérios, do que de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A gente vê também uma confusão doutrinária, então muitas pessoas acabam desanimando da fé e acabam tropeçando, deixando de seguir a fé. Irmãos, é muito importante o crente estar membrado numa igreja. Jesus ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim produz fruto. E aquele ramo que está em mim não produz fruto será cortado e queimado no fogo. Então, a gente entende que para você dar fruto, para você ser salvo, você tem que estar ligado em Cristo. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é muito importante que o crente esteja membrado numa igreja. O escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar como é costume de muitos. Então nós não podemos deixar de nos reunir como igreja. Você não vai conseguir ser crente sozinho na sua casa, você não vai conseguir se santificar, você não vai conseguir estudar a Bíblia com eficiência, né? Então é muito importante que você esteja sim membrado em uma igreja. Na verdade, eu creio que existem dois grupos de pessoas que alegam estar escandalizadas, né? Aqui no Brasil tem até os desigrejados, que são contra o sistema religioso e não querem frequentar nenhuma igreja, né? São milhões de pessoas, milhões de pessoas. Existe a pessoa que, na verdade, ela usa isso de pretexto. Ela não quer seguir a Jesus, ela está acomodada no pecado, ela não quer deixar a fornicação, ela não quer se submeter a nenhuma regra, né? Então, ela, na verdade, usa os escândalos como um pretexto. Não que ela esteja escandalizada, mas ela usa isso para não ir à igreja, para não servir ao Senhor. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele tinha uma postura bastante sociável, ele ia nas festas, ele bebia vinho, e ele falou: olha, veio João Batista não bebia vinho, tinha uma comida simples, né? Vivia nos desertos, anunciando a palavra, e comia mel e gafanhoto, e vocês disseram que ele tinha demônio. Agora veio o Filho do Homem, veio Jesus, come, bebe, frequenta as festas, e vocês dizem: olha, eis aí um glutão e um beberrão. Então não quiseram acreditar em João Batista, não quiseram acreditar em Jesus, que não tinha pecado, que não tinha motivo nenhum para se escandalizar do comportamento dele, né? Jesus andava com os pecadores, mas não pecava. Ele não era acusado de estar pecando com os pecadores, mas acusado de estar junto, né? Então o nosso Senhor não tinha pecado. Então essas pessoas, elas vão sempre achar motivo. Tudo vai ser motivo, né?
Tem crente que tudo é motivo. Se o pastor trabalha, ele não gosta, porque o pastor tem que ver só da obra. Se o pastor vê só da obra, o pastor é folgado, tem que trabalhar. Então a pessoa está sempre arranjando um motivo e sempre se escandalizando com coisas que não deveriam se escandalizar, que não são pecado, né? Então essas pessoas eu acho que eu não tenho muito a dizer, elas já estão decididas a não servir ao Senhor. Eu lamento essa decisão, é uma decisão equivocada que vai levar à condenação eterna, né? Porque o Senhor, ele usa de homens para te falar a palavra de Deus. Quando o Senhor quis trazer o evangelho a nós, ele usou Marcos, Lucas, Mateus e João. Ele usou homens. E tem gente que diz, eu vou acreditar em comedor de feijão. Então, se você não quer acreditar em homens que pregam a palavra, porque Deus escolheu pessoas, escolheu profetas no Antigo Testamento, escolheu os apóstolos no Novo e levantou pastores para levar a sua palavra. Então, se ninguém serve para você, talvez você não vai ter Deus no seu coração, né? É triste isso, mas é a decisão de cada um, eu respeito e tenho que respeitar, né? Agora, existem pessoas que realmente elas ficaram abaladas com o escândalo, porque o escândalo nos entristece, abala a nossa fé, e para essas pessoas eu quero dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você não deve ignorar que Jesus nos advertiu que os escândalos iam vir. Jesus nos mostrou, olha, vão vir falsos mestres, vão vir falsos irmãos. Jesus ainda no seu sermão profético fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então, meu querido irmão, essa é uma estratégia de Satanás, ele multiplica os falsos para que você desconfie dos verdadeiros, né? Então você acha que ninguém presta, ninguém serve, porque você conviveu com os falsos. Mas existem igrejas sérias, existem pessoas sérias, né? Existem pastores sérios, e você deve procurá-los e servir a Deus juntamente com eles, né? Então Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E o Senhor ainda disse assim, alguns vão dizer naquele dia, no dia do juízo, eles vão dizer o seguinte, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos maravilha. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então Jesus nos chamou a atenção para isso, vai ter escândalo. Você já leu lá na carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo trata de um irmão que vivia em pecado, e um pecado abominável que nem ímpio comete, né? Às vezes quem está fora da igreja não faz isso, e um homem dentro da igreja, ele convivia com a sua madrasta, ou seja, ele tinha relações sexuais com a sua madrasta. Paulo fala que eles tinham que chamar a atenção daquele irmão. Então o pecado ele vai sempre existir na igreja. Nós não temos como evitar os escândalos de maneira coletiva. No grupo dos salvos sempre vão ter alguns que não seguem a palavra que dão escândalo, né? Sempre vai existir. Mas no campo individual você pode ter radicalidade contra o pecado. E Jesus falou, né? Que não seja você aquele que vai produzir escândalo, porque o castigo vai vir sobre aquele que produz escândalo. A palavra de Deus diz que ai daquele que produzir escândalo, que fizer alguém tropeçar na fé. Era melhor que ele amarrasse uma pedra e lançasse ao mar e se matasse, né? Então o juízo de Deus vai vir. Agora, você deve esforçar, porque você pode evitar que o escândalo entre por você. Eu me esforço, né, para não ser motivo de escândalo para ninguém, para não pecar, para estar na presença de Deus. Se tem algo na sua vida que te faz pecar, arranca, joga fora, né? Desfaz. Se é uma televisão, desfaz a televisão. Se é um celular, se é o convívio com alguém, corta a relação com essa pessoa. Faça de tudo para entrar no reino dos céus, porque é melhor você entrar mutilado no reino dos céus do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. É verdade que isso é uma metáfora, né? Você não precisa arrancar sua mão, nada disso. Precisa arrancar aquilo que te impede de servir a Deus. Então, na igreja primitiva existia pessoas que viviam em pecado. É ingenuidade você achar que vai para a igreja e todo mundo ali vai seguir a fé, todo mundo vai ser crente, puro, sincero. Essa crença é ingênua. Se você procura uma igreja que não tem escândalo, até a de Jesus tinha. Até a igreja primitiva tinha. Até no grupo dos 12, Jesus escolheu 12 apóstolos, um era ladrão, gostava de dinheiro, roubava a sacola, Jesus colocou ele como tesoureiro. Então você não seguiria nem Jesus, né? Porque entre os 12 tinha um ladrão. Então nós vamos ter que conviver com os falsos. Amém? Na parábola do joio e do trigo que Jesus nos deixou, né? Ele deixou esse ensinamento. Um homem, ele contratou pessoas para plantar boa semente. Eles plantaram e eles foram dormir e de repente começou a nascer uma praga que é o joio, né? O joio é diferente do trigo. O trigo tem fruto e o joio não tem fruto.
E eles ficaram indignados, falaram, poxa, mas nós estamos plantando coisas boas e veio coisa ruim. Tem coisa ruim aqui no meio do que nós estamos fazendo de bom. E aí falaram o seguinte, vamos arrancar esse joio. E aí o dono da lavoura falou, não arranque, porque senão você vai tirar o trigo junto. Deixa na hora da colheita que nós vamos separar o joio do trigo. Então o Senhor, no dia do juízo, vai separar os que são seus, né? Os que são puros, os que são sinceros, os que entregaram a sua vida a Jesus e conseguiram vencer o pecado pela força do Espírito Santo, conseguiram servir ao Senhor. Então, meu querido irmão, não sou eu que vou arrancar o joio. Às vezes você vê o joio na igreja e fala, o pastor não arranca. Não, irmão, você mexe, às vezes sai trigo junto. Às vezes você chama a atenção do irmão, o outro não entende, a família fica brava, né? Aí o irmão vai lá e chora pro outro, e aí o outro acredita no que o outro falou, e aí acha que o pastor está injusto. Às vezes tem uma família grande na igreja, e você mexe com um, aí todo mundo fica nervoso, né? Então a gente tem que esperar o momento certo, que Deus há de trazer juízo àqueles que andam no pecado. Deus vai também exercer misericórdia. Tem pessoas que estão na igreja, irmãos, eles não são membros, estão frequentando, e com o tempo é que eles vão ganhar força, conhecer a palavra e viver uma vida pura, né? A gente não chega para uma criança e exige que ela pague imposto, que ela faça cálculos que ela ainda não aprendeu, né? Então a pessoa está passando por estágios, né? E as pessoas do mundo vêm lançar pedra e muitas vezes querer condenar as pessoas que estão ali buscando a Deus e que às vezes têm também imperfeições. Amém? Existem igrejas sinceras. Nós da Igreja Evangélica Promessas de Jesus não estamos interessados em arrecadar grandes fortunas. Nossos pastores não vivem exclusivamente da obra, eles trabalham, têm trabalho secular e ganham uma ajuda da igreja. Eu, por exemplo, sou pastor e sou professor, trabalho na rede estadual de São Paulo, já dou aula há 17 anos, né? E também recebo a ajuda da igreja. Mas como a Igreja Promessas de Jesus, existem outras também que são sinceras, que pregam a palavra, que procuram incentivar as pessoas a viver uma vida santa, a servir a Deus, a ajudar os necessitados. É essa igreja que você deve procurar, membrar, participar. Não deixe de congregar, não deixe de participar. Amém? Supere os escândalos, porque assim você vai alcançar, né, o reino dos céus, vai alcançar uma estatura maior e vai se tornar um crente forte. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, tem misericórdia dos irmãos que estão enfraquecidos com o escândalo, que tu possa fortalecer, que eles possam superar, que eles possam prosseguir na fé, Pai amado. Ó grande Deus, tem misericórdia da nossa vida, que não seja eu motivo de tropeço para ninguém, que eu possa viver uma vida santa, que os meus irmãos que agora oram comigo também possam, Pai, viver uma vida santa na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a você, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, dê o seu joinha para que o canal possa crescer. Um abraço, até o nosso próximo encontro.